Dízimo. Quem é o ladrão da história? Geralmente os pastores gostam de chamar de ladrões as pessoas que não dizimam nas igrejas. Agora eu pergunto, quem é o ladrão? O ladrão é aquele que não dizima ou é aquele que pega o dízimo e coloca no bolso para gastar em seu próprio proveito? Então, quando eles chamam as pessoas de ladrões, eles deveriam, antes de qualquer coisa, dar conta para a igreja onde vai parar o dinheiro do povo. Muitas pessoas dão até os passes de ônibus e vão a pé embora, só não vão de cueca porque senão são presos por atentado violento ao pudor. Porque se fosse possível, esses ladrões que chamam os outros de ladrões, eles roubariam até as cuecas dos fiéis. Então a pergunta fica aqui, quem que é o ladrão da história? O ladrão é aquele que não dizima ou é aquele que pega o dízimo do povo? E que usa o dinheiro do dízimo para andar de carro 0 km, para andar de terno de grife, de marca famosa. Esses sim são ladrões. Ladrões são essas pessoas que gostam de fazer chantagem emocional, que gostam de iludir o povo com riquezas imaginárias. Você dá 10%, recebe 20%. Você dá uma casa, recebe uma vila. Você dá um carrinho de mão, recebe um 0 km. Isso é mentira, isso é um absurdo. Essas pessoas deveriam ser presas, algemadas, lançadas no camburão. São piores do que os políticos, porque os políticos ainda são ladrões declarados, não usam o nome de Deus. Essas pessoas roubam em nome de Deus e depois ficam dizendo que os irmãos são ladrão. Ladrão são eles. Essas pessoas deveriam ir a trabalhar, deveriam arrumar um serviço e trabalhar e largar mão de roubar o povo. Ouviram? Então, quando alguém te chamar de ladrão, examine bem a vida dessa pessoa, porque geralmente esse que está chamando de ladrão não tem problema financeiro. Mas ele não tem problema financeiro por quê? Porque ele trabalha? Não, ele não tem problema financeiro porque ele anda pegando da bolsa, é um verdadeiro Judas Iscariotes. Nós deveríamos, irmãos, ser pessoas que não tivessem medo dessas pessoas que fazem chantagem emocional no púlpito. Você não é obrigado a aguentar uma pessoa só porque ele tem um título de pastor, ou de padre, ou de rabino. Se ele é um dedo leve, se ele é um salafrário, um ladrão, você não tem que temê-lo. Esse homem não está trabalhando para Deus, está trabalhando para o diabo. O dízimo no Antigo Testamento era dado para a alimentação dos sacerdotes, os dizimistas participavam da cerimônia se alimentando também. Será que se você for almoçar na casa de um desses pastores que ficam chamando você de ladrão, ele vai te aceitar? Você não chega nem perto do carrão 0 km dele, e para ter uma entrevista com ele, é mais fácil você falar com o presidente da República do que com ele. É um verdadeiro culto à personalidade. É fácil falar isso quando chamar alguém de ladrão, quando essa pessoa está numa boa e geralmente com dinheiro do povo. Eles deveriam segurar a língua antes de começar a fazer chantagem emocional, antes de usar a Bíblia para tirar dinheiro do povo. A Bíblia foi feita por Deus para nos trazer a mensagem da salvação. A Bíblia registra aquilo que os alemães chamam de Reichsgeschichte, história da salvação. Não é a história de como ficar rico na custa dos outros. Aqui está o meu desabafo diante da situação em que o Brasil se encontra. O Brasil se encontra numa situação muito difícil e esses homens ficam chamando o povo de ladrão ainda. Eles deveriam olhar ao redor e ver a situação que nosso país se encontra justamente por causa de ladrão de colarinho branco. E eles se englobam entre esses ladrões de colarinho branco porque eles também são ladrões disfarçados. Aqui fica a minha tristeza de ter que falar dessa maneira, mas alguém tem que falar, porque se todo mundo se calar, logo logo as pedras começarão a clamar. Jesus falou, nós nos devemos nos calar como cidadãos brasileiros, como pessoas que têm também os seus documentos, pessoas que são responsáveis diante da pátria. Se eu cometer um 5.5, um furto, eu vou preso e pago todas as penas de acordo com as sanções da lei. Então, por que essas pessoas roubam o povo com esses fetichismos, com essas boacumbas evangélicas, com esses misticismos, com essas mentiras, dando pedacinhos de isso, daquilo outro, dando ídolos para o povo adorar, dizendo que vai resolver a sua situação financeira? E essas pessoas deveriam ser presas, porque a cadeia ainda é pouco para uma pessoa que usa o nome de Javé, o nome do Senhor em vão. Os israelitas nem usam a palavra Deus, eles falam Hashem.
o nome, porque eles têm temor de falar o nome de Deus. E quantas pessoas usando o nome de Deus em vão hoje em dia, ainda mais para encher o bolso de dinheiro. Aqui fica a minha palavra de censura para esses ladrões. Amém.